você está agora na TV Mundo Maior e vamos iniciar o nosso programa Vida Nova. Programa que você já sabe cuida da dependência química, os problemas de álcool e droga. E hoje, dentro do nosso programa, nós vamos falar sobre a síndrome de abstinência, que é aquele fato que ocorre quando as pessoas dependentes de álcool e de droga resolvem iniciar o tratamento. Então, com a falta de álcool e droga, o corpo sente, porque já estava adaptado ao álcool, ao uso de álcool e da droga, e ela acaba tendo um desequilíbrio orgânico e um desequilíbrio psicológico. Nós vamos então aprender com o nosso convidado de hoje, na entrevista com o Zé Carlos, como lidar com essa síndrome de abstinência e vencer, principalmente, esse primeiro período do tratamento da dependência química. Vamos então à nossa entrevista. Bem, amigos, você está aqui no programa Vida Nova. Agora nós estamos no estúdio da TV Mundo Maior e estamos aqui com a presença do Dr. Aldenis Leite, que é médico, psiquiatra espírita e vai dar aí um esclarecimento, né? Vai nos mostrar o que é isso, que fenômeno é esse, doutor? No geral, o familiar quer que o alcoólatra pare de beber, mas existe dificuldades, é isso que nós estamos vendo aí com o nosso programa de hoje. Existe dificuldade. Nós podemos dizer que essa síndrome de abstinência, ele fica mais doente, ele vem numa ingesta pesada, bebendo, quer parar, fica doente? Na verdade, a síndrome de abstinência se caracteriza por uma redução ou uma interrupção do uso do álcool. Geralmente ela começa rapidamente. Após 24 horas, já começa a haver a manifestação de alguns sintomas. Então, no momento em que ele interrompe o uso do álcool, surgem alguns sintomas desagradáveis decorrentes dessa interrupção. Então, a abstinência, como o próprio nome diz, se caracteriza pela interrupção, redução importante do consumo de álcool. Então, nós podemos imaginar que o álcool, de alguma forma, ele começa a fazer parte do organismo? Seria isso, doutor? Ele começa a interagir com a química que nós temos lá e quando tira... Dá para explicar, assim, do ponto de vista científico, se eu esboçar uma explicação de como é que funciona isso? Certo. Na medida em que a pessoa começa a consumir o álcool, cada vez mais ela vai necessitando de doses crescentes ou doses maiores. Esse fenômeno é chamado de fenômeno de tolerância. Então, a tolerância é o primeiro problema que se instala. Na medida em que ele vai ingerindo o álcool, maior quantidade é necessária para se obter aquele efeito que antes, com uma pequena dose, era obtido. Então, há no organismo uma adaptação a essa ingesta do álcool. Em consequência disso, instala-se o fenômeno de tolerância. Quando ele interrompe a bebida, o organismo precisa se readaptar. E até fazer isso, por isso é que a abstinência é um transtorno autolimitado, leva em média de 7 a 10 dias, depois desaparece, mas nesse período pode ser muito grave, entretanto ele é autolimitado. O organismo então precisa se readaptar para retomar o equilíbrio. Enquanto ele faz isso, surge o problema. Doutor, a gente sabe que os dependentes químicos, principalmente alcoólatras, lá dentro do boteco ali é uma cultura, né? Uma cultura onde tem lá os, entre aspas, os médicos, né? Então, você está com gripe, toma um conhaque com limão, você está com o fígado ruim, toma um Fernet e tal. Então, os aconselhamentos ali também são razoavelmente válidos. E, às vezes acontece, a gente que vive no meio, né, com dependentes químicos, tem aqueles aconselhadores que dizem o seguinte, que, ora, quando eu parei de beber, nos grupos anônimos, por exemplo, quando eu parei de beber, eu não precisei de remédio nenhum. Por que você vai precisar? Esse argumento é lógico ou existe pessoas que têm graus de gravidades maior ou menor nessa síndrome de abstinência mais aguda do álcool, mais nesse tempo limitado? Normalmente, a síndrome de abstinência, ela costuma ser leve a... Na grande maioria, ela costuma ser discreta. Então, inicialmente, após 24 horas, começa a haver alguns sintomas desagradáveis. Náuseas, vômitos, um pouco de tremor, uma alteração intestinal, um episódio de diarreia. Então, começa a haver
alguns sintomas desagradáveis, mas não tão marcantes. Quando isso se processa após 48 horas, 72 horas, surge um período de gravidade maior, que nem sempre acontece. Pode evoluir ou pode não evoluir. Exatamente. Aí é que está a grande chave. Quer dizer, alguns podem evoluir para quadros piores, mais graves. Mas na grande maioria das vezes ela se manifesta ao longo daquele período que eu comentei, que vai até em média 10 dias, de maneira leve a moderada, na grande maioria. Mas pode chegar a uma fase grave, que nós chamamos de delirium tremens, que é a consequência grave da síndrome de abstinência. Esse delírio tremens, ele é perigoso, ele pode matar, pode levar a óbito? Pode levar à morte, sim. Nós podemos chamar o delirium tremens como uma psicose orgânica. Ou seja, existem algumas manifestações mais graves, como alucinações visuais, auditivas, táteis, em que o delirium tremens, somado a essas alucinações, possui uma alteração muito significativa no organismo, do ponto de vista cardiovascular, neurológico, podendo levar à morte, sim, em alguns casos. Nós estamos aqui falando, né, para o telespectador sintonizar bem, da dificuldade que existe para um alcoólatra parar de beber, porque não é fácil. É, né? Claro que não. Mas está no imaginário do povo que a coisa é muito simples. Eu pergunto para o senhor, tem um familiar, ele está lá, no geral, o dependente, quando ele entra numa crise muito grave, ou tem um acidente, ou mesmo leva um susto, né, ele fala, não, vou parar. Qual seria, se o familiar detecta que aquela pessoa vem bebendo muito, já está com uma ingesta pesada e crônica durante muito tempo, quais seriam os procedimentos mais razoáveis, né, para ajudar esse dependente a parar? Pode, igual já aconteceu comigo, do familiar prender o alcoólatra num quarto e não deixar ele sair. E ele chegou lá no nosso atendimento, lá no Centro MEI, tremendo, a gente fala tremendo. Exatamente. Mais que Toyota em ponto morto, tremendo e sem nenhum tipo de medicação, a gente tem que correr. Então, qual seria o procedimento? Essa é uma pergunta importante, porque nós temos a ideia de que o alcoolismo se caracteriza por uma ingesta pesada de álcool. Mas, em realidade, hoje, sabe-se que o alcoolismo é uma síndrome. É um fenômeno que engloba várias doenças. Doenças do ponto de vista clínico, doenças do ponto de vista psiquiátrico. Enfim, ele é um contexto de problemas. Portanto, ele requer um atendimento multidisciplinar. É importante a participação do médico especialista, do psicólogo, dos grupos de autoajuda, internação quando necessário, enfim, medicamentos, orientação psicológica, grupos de autoajuda, apoio familiar. Quando a gente tranca a pessoa no quarto, evitando que ela beba, nós esquecemos que a abstinência é um fenômeno que certamente vai ocorrer. É uma consequência lógica, esperada. E se isso não for observado, o nível de gravidade pode ser muito grande e levar até ao óbito. Tá bom, doutor. Muito obrigado. Pois é, você está aqui no programa Vida Nova. Nós vamos dar um pequeno intervalo na nossa entrevista, mas voltamos daqui a pouquinho. Há 4 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui na Rádio Boa Nova. É uma alegria muito grande. Teve uma história que me marcou muito. Uma pessoa uma vez ligou para cá e disse que a rádio salvou a vida dela. Ela estava pensando em cometer suicídio, aliás, ela estava decidida. Ela disse que sintonizou a rádio, nem sabe por que ligou o rádio e estava na Rede Boa Nova de Rádio, no programa Evoluir, e o Dr. Reinaldo falava sobre suicídio. O que acontece com o suicida. Então, essa mulher começou a mudar todos os seus conceitos, ela foi entendendo mais sobre o espiritismo, ela foi ouvindo a rádio e hoje ela agradece. O nosso principal objetivo é levar o Evangelho de Cristo a todos os lares. A nossa meta é o amor. Para isso, precisamos de você.
A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou para o mundo o Livro dos Espíritos, que em sua versão definitiva é composto de 1019 perguntas, feitas por Kardec e respondidas pelos Espíritos. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Síndrome de abstinência. Esta é uma das fases mais difíceis para o dependente químico quando abandona o vício. O corpo começa a estranhar a falta da droga e o organismo demonstra isso com fraqueza, convulsões, problemas intestinais e estomacais, entre outros. Mas nem sempre é preciso passar por isso sozinho. Clínicas de reabilitação e recuperação, como a Clínica Alvorada, fornecem suporte e orientação para dependentes e familiares, e veem o paciente como um ser constituído de corpo, mente e espírito. Olha, a princípio, eles, como é uma clínica involuntária, eles chegam assim muito irritados, sem aceitação, Então, eles não querem fazer o tratamento. Então, a gente faz um trabalho para que eles aceitem. Mas até que eles tenham essa aceitação, eles têm muita irritabilidade, muita ansiedade. A falta de aceitação é muito grande. E isso são assim, mais os efeitos psicológicos. Mas, paralelo a isso, tem os efeitos físicos. Então, quer dizer, depende da droga, é uma reação física que eles têm. Tem muita sudorese, dor de barriga, dor de cabeça, mas de acordo com a droga de escolha de cada paciente. No começo é uma situação meio complicada, porque além da crise de abstinência, ainda tem a questão da negação. Por mais que você olhe a sua vida e veja que está um caos completo, a sua mente ela te faz acreditar que você ainda pode, que sem a sua vida, sem a droga, a sua vida não vai ter sentido. Então até que você ultrapasse esse período de negação, leva algum tempo, não é da noite para o dia. A partir do momento que eles vão absorvendo, entendendo o que é a doença e por que eles estão nessa clínica, então eles vão melhorando, eles vão ter aceitação, então o psicológico vai melhorando e paralelamente o físico, porque eles também recebem aceitação. E aí, quando eu fui internado, eu fiquei sem usar a droga, E foi quando começou a síndrome da abstinência, quando começou a irritabilidade, Eu comecei a ficar irritado, agressivo, Mas isso foi só uma fase que passou, E lá tinha uma espiritualidade muito boa.
que eu tive um despertar espiritual, onde eu estava internado, né? E aí saí de lá com um propósito, conhecendo que eu era impotente perante a droga, né? Sabendo que eu era portador de uma doença chamada dependência química, né? Que eu precisava me abster totalmente do uso dela, né? E foi assim que eu fui evoluindo, que eu fui crescendo, fui ficando limpo um dia de cada vez, né? E hoje já estou há 10 anos sem usar qualquer tipo de droga que mexa com o meu humor, né? E graças a um poder superior amantíssimo e uma programação que se chama 12 Passos, né? Que eu venho vivendo essa programação e vem dando um resultado, né? E hoje eu reconquistei minha família, eu moro com a minha esposa, com meus filhos, tenho um relacionamento muito bom com eles, né? E eu sou o dono da Clínica Alvorada. E hoje, graças a Deus, a Clínica Alvorada tem 67 pacientes, né? Onde eu tenho 3 psiquiatras, todos funcionários da clínica, né? 3 psiquiatras, 1 médico clínico, 5 psicólogos, 3 terapeutas, 10 conselheiros, assistente social, professor de educação física, e fora toda a infraestrutura, né, que tem a Clínica Alvorada. E graças a Deus tem dado um ótimo resultado. Hoje eu sou uma pessoa feliz, né, sem usar drogas, né? Isso é o mais importante. Bom, voltamos então ao programa Vida Nova e eu quero aproveitar agora para convidar você que está nos assistindo para fazer parte do clube Amigos da Boa Nova e assim poder ajudar a TV Mundo Maior a crescer e principalmente aprimorar mais o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita. Para fazer parte do Amigos da Boa Nova, você deve ligar para 0800 12 18 38. Anote aí, 0800 12 18 38. Enquanto você vai ligando, nós vamos agora continuando a nossa entrevista com o Zé Carlos sobre o tema de abstinência. Bem, nós estamos de volta, doutor, e o tema é síndrome de abstinência, que na verdade é um período aí crucial para a pessoa, vamos dizer assim, promover, iniciar a sua recuperação, a sua abstinência. Não é fácil. O que o senhor vem me dizendo é que precisa de cuidados especiais, né, doutor? Sem dúvida. Uma pergunta óbvia, esse período aí que pode durar de 3 dias a 10 dias, pode haver assim compulsão, a pessoa tentar se medicar através do álcool para se livrar quer dizer, a recaída, ele voltar ao uso devido a esse problema? Quase que compulsivamente? Isso é também uma pergunta importante, até para a gente explicar do ponto de vista de saúde mental. Esse mecanismo de adaptação da ingesta alcoólica se caracteriza de 2 maneiras. O que nós chamamos de reforço positivo, o outro de reforço negativo. Então, inicialmente, há um reforço positivo. A pessoa bebe, experimenta um determinado prazer e, consequentemente, esse prazer reforça a experiência de beber novamente. É o reforço positivo. Com o passar do tempo, se ela não beber, ela se sente mal, na medida em que a tolerância vai se concretizando. Então agora ela passa a beber não para experimentar prazer, mas para não desenvolver o desprazer dos sintomas pelo fato de não beber. É o reforço negativo. Tentando resumir a minha compreensão, doutor, o senhor está dizendo o seguinte, que a pessoa bebe e ele vai fazer prazer exagerado. Seria isso uma sobrecarga daquilo que a gente sabe que é a dopamina, quer dizer, o neurotransmissor do prazer. Tirando o álcool, ele tem um desprazer além do normal, quer dizer, ele fica uma pessoa desprazerosa. Sem dúvida, só que isso naturalmente requer um tempo. Entendi. Esse reforço negativo, ele vai aparecer mais adiante, na medida em que a tolerância se amplia. Entendi. Mas posteriormente, já não há a experiência do prazer, existe a experiência de não sentir o mal-estar. Então, nós estamos aí com um problema agora, porque o cara parou de beber, vou chamar aqui do cara, meu amigo lá, parou e está com desprazer danado. Como é que entra o médico aí, o que ele vai prescrever, qual a importância da medicação, doutor? A medicação, ela tem importância na síndrome de abstinência, desde que haja alguns sintomas moderados. Na abstinência muito leve, é possível, através do apoio familiar,
da orientação psicológica, conservar o paciente em um estado de estabilidade sem necessidade de medicação. Mas geralmente não é o que acontece. Habitualmente há necessidade de medicação, existem algumas medicações específicas que nós utilizamos de maneira transitória, a fim de que dentro desse período de 1 semana, 10 dias, a gravidade não aconteça e ele possa estabilizar o tremor, a inquietação, a agitação. Até convulsão, doutor? Até convulsão, sem dúvida que pode acontecer. Nas fases mais graves, a convulsão ela é uma ocorrência não tão comum. Entretanto, ela pode acontecer nas formas moderadas a grave. Na forma grave é muito comum acontecer. Doutor, eu vou fazer aqui uma colocação. Nós estamos numa TV espírita, né? O senhor é espírita, a pessoa quer parar de beber. A ajuda do plano espiritual, os amigos espirituais, os técnicos lá interessados no cara encarnado, pode haver algum tipo de possibilidade medicamentosa, assim, astral, de molécula? Como é que o senhor vê isso? A maneira que eu vejo com que os espíritos incentivam aquela pessoa a parar de beber é, sobretudo, através de um apoio mental, digamos assim. Um incentivo através de um apoio de natureza espiritual, através do passe, através da orientação profunda, através do diálogo. Muitas vezes, o alcoólatra, enquanto está dormindo, ele é retirado do corpo, ele é orientado e no momento em que ele retorna com aquela ênfase de realmente prosseguir no estímulo de parar de beber. Então eles ajudam dessa maneira. Naturalmente... Milagre não faz. Naturalmente deve haver um procedimento terapêutico mais específico que os espíritos utilizam, mas sobretudo se caracteriza pelo incentivo e pelo apoio de fazer esta pessoa caminhar na direção correta. Muito obrigado, doutor. Muito esclarecedor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom, um dos componentes da símbolo de abstinência que nós temos que analisar com relação à doutrina espírita é a obsessão. O Livro dos Espíritos nos traz, na sua questão número 459, quando Kardec indagou dos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E eles responderam o seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, logicamente, a pessoa que está dentro de uma caminhada, de uma escalada no uso de droga, no uso de álcool, ela chama para si, de acordo com a sintonia que ela tem, uma série de irmãozinhos desencarnados que estão ali sorvendo toda aquela energia do álcool, da droga que está desprendendo do seu psíquico. Da mesma forma como ela congrega junto de si também muitos irmãozinhos encarnados que também têm os mesmos gostos. Se eu gosto de beber, eu vou me reunir com as pessoas no ambiente onde propicia bebida, num bar, numa lanchonete, numa coisa assim. Se eu gosto de futebol, eu vou para o estádio e assim por diante. As pessoas que têm gostos afins se sintonizam e estão sempre junto. Isso acontece também entre encarnados e desencarnados. Ocorre que esses desencarnados que acompanham o dependente químico e também alguns encarnados fazem tudo para que ele não deixe das drogas, porque esses desencarnados estão aproveitando aquela energia do álcool para também satisfazer a sua própria dependência. Então, como é um só do grupo que está querendo se diferenciar dos demais, há todo um trabalho do grupo, tanto dos encarnados como dos desencarnados, para que ele não se livre das drogas, para que ele continue sendo uma pessoa daquele grupo, uma pessoa daquela tribo, como diziam, né, os jovens lá dos anos 80. Então, aí também tem esse problema com relação à síndrome de abstinência. Esses irmãozinhos desencarnados, eles buscam atuar junto à pessoa que está tentando vencer a dependência química, de forma a demonstrar para ela que a vida dela era melhor quando ela bebia, ou era melhor quando ela usava álcool. E como que elas fazem isso? Tentando piorar a sua condição física, tentando causar-lhe dores, problemas psicológicos, perturbação mental, para que ela não consiga um discernimento, uma certa harmonia com seu próprio psicológico sem o uso da droga.
Isso, logicamente, só acontece no início, porque a pessoa, quando ela consegue vencer esse primeiro obstáculo, ela vai conseguir equilibrar a sua mente. E o ideal, segundo a doutrina espírita nos ensina, é essa pessoa, além de buscar o tratamento do seu físico, o tratamento psicológico, ela buscar o tratamento da sua mente. Ela vai ter que começar a sanear os seus pensamentos. Começar a pensar em coisas boas, começar a, através da oração, modificar a energia do seu pensamento, né? Estar com a vontade realmente voltada para a melhora. Na prática de trabalhos caritativos, do voluntariado, ela vai estar se afastando dessas companhias, tanto encarnados como desencarnados, porque essas companhias elas querem continuar a estar no boteco, querem continuar a estar em ambientes como esse. Se a pessoa se afasta desses ambientes, ela se afasta normalmente dessas companhias. Apenas para a gente encerrar, nós vamos ler aqui a questão 467 do Livro dos Espíritos, que diz assim: pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E a resposta é curta e simples: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então você que está tentando se livrar das drogas, comece a mudar o seu pensamento. Começar agora a pensar em coisas boas, começar agora a pensar em Jesus, pensar em construir uma vida melhor para você mesmo. Assim, você vai certamente vencer a dependência química.